é doutor em Teoria e Prática Teatral em 2011 e mestre em Artes Cênicas em 2002, ambos pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Também pela ECA, é graduado em Publicidade e Propaganda. Foi professor de Publicidade e Propaganda na FECAP, FAAP, ESPM, Unip e Mackenzie, onde atuou de 2004 a 2021. Tem grande experiência nas áreas de comunicação e artes cênicas, e em interpretação e direção teatral, e direção de atores para cinema e TV. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o professor Carlos Raal. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço. Vamos começar essa conversa. Como que você veio parar no Mackenzie para dar aula? Eu sou publicitário de formação, como você apresentou. Numa certa altura, o primeiro lugar onde eu dei aula foi no Senac. Anos depois, uma colega minha do Senac sugeriu que eu poderia dar aula em universidade. Eu não tinha mestrado, doutorado, nada disso, e aí fui dar aula na Unip, a convite dessa minha colega. Depois acabei indo dar aula na FAP, onde eu conheci um professor meu colega lá na FAP, e que também dava aula no Mackenzie. E um dia ele me convidou, falou: "Você não quer dar aula no Mackenzie, curso de publicidade e tal?" Eu falei: por que não? E acabei entrando aqui a convite do professor Milton Lara, né, que já não está mais aqui também no curso, né? Foi assim que eu vim parar no Mackenzie. Eu achei muito interessante, né, que a sua carreira está muito relacionada ao teatro. E como você escolheu publicidade e propaganda ao invés de teatro na sua graduação? Eu vinha já de duas graduações anteriores, antes de fazer publicidade. Eu tinha feito engenharia elétrica na Unicamp e química na USP, ou seja, completamente fora das comunicações. Para arejar um pouco, digamos assim, a minha cabeça, né, que vinha de ciências, de 5 anos de faculdade de ciências exatas, eu resolvi fazer comunicações. Por que eu não fui fazer artes cênicas, né, uma faculdade de artes cênicas? Porque eu já era ator. E àquela altura eu achava, ingenuamente, que não ia aprender nada estudando artes cênicas, fazendo uma faculdade de artes cênicas. Por outro lado, a comunicação, a publicidade me atraía muito. Eu assistia muito a TV, assistia os comerciais, me divertia com aquilo e falei: é isso que eu quero fazer, e fui fazer. Na verdade, eu queria ter uma carreira paralela. Eu seria um químico e um publicitário. Acabei abandonando a química e me formei em propaganda. E assim, você vê algum tipo de conexão entre artes cênicas e área da comunicação? Sim. Eu entendo que qualquer arte, e aí não só as cênicas, artes plásticas, a música, elas comunicam algo. Elas têm um conteúdo, né? Se você estuda semiótica, e você deve ter estudado como estudante de jornalismo, quando você estuda semiótica, você percebe que tudo é mensagem, tudo é signo, né, que vai compor uma mensagem. E é o que acontece é o que aproxima as artes da comunicação. Tanto que as faculdades, né, a escola onde eu estudei chama Escola de Comunicações e Artes. Muitos professores são os mesmos, né? É isso. E também dentro da comunicação você atuou como jornalista. Você pode contar um pouco pra gente sobre como foi essa etapa da sua trajetória? Sim. Quando eu estava trabalhando numa house agency. House agency é uma agência interna, uma agência de propaganda que pertence a uma empresa. Eu trabalhava numa house agency e um ex-colega de trabalho, meu amigo até hoje, sugeriu, eu saí dessa house agency, né? E ele falou: "Você não quer ir trabalhar comigo lá na Folha de São Paulo?" Eu falei:
será? Falei, você escreve bem, você fala várias línguas. Falei, tá bom. Aí eu fui. Era uma época em que não se exigia o diploma de jornalista, né, a formação em jornalismo para trabalhar como jornalista. E aí fui trabalhar na Folha de São Paulo. E era uma época em que o Projeto Folha, isso anos 80, o Projeto Folha estava sendo consolidado. O Projeto Folha é um case muito famoso no jornalismo brasileiro. E é quando ele estava sendo definitivamente implantado dentro da Folha de São Paulo. E foi uma época de muito trabalho, muita loucura. Tem uma expressão em inglês que eu ouvi de um jornalista americano. Trabalhar em jornal diário naquela época era pretty wild, ou seja, era selvagem. E era selvagem trabalhar na Folha. Mas era muito gostoso. Pensando anos depois de ter saído de lá, eu falo, puxa, era bom. Era ruim, mas era bom, né? E mais tarde eu voltei para o Grupo Folha, saí do Grupo Folha e voltei para o Grupo Folha para trabalhar num jornal chamado Notícias Populares, que já era um jornal popular, como o próprio nome diz, e era muito mais gostoso, porque a carga de trabalho era mais leve, não a exigência do texto, mas a carga de trabalho era mais tranquila e o ambiente era menos selvagem. E foi muito prazeroso trabalhar em Notícias Populares. Mais tarde eu trabalhei em revistas por algum tempo e finalmente voltei para a propaganda até me aposentar da propaganda. E você citou, né, que é um ambiente muitas vezes selvagem. E hoje em dia, principalmente com a questão das redes sociais, da internet, as notícias elas não param de correr, a questão da fake news. Como que você acha que o jornalista ele tem que se posicionar diante desse cenário para manter a credibilidade do que ele fala, mas ao mesmo tempo também não pode ficar atrás, né? Tem muito essa questão de furo da reportagem, furo da notícia. Qual que é o posicionamento que o jornalista tem que ter nesse cenário que eu acho que alavancou essa selvageria da redação, né? Não tenha dúvida. Eu tenho um pouco de pena dos jornalistas de hoje, porque não tem por onde correr, né? Não tem para onde correr. Ao mesmo tempo que você tem que atualizar a informação o tempo todo, eu penso, por exemplo, num portal de notícias. No meu tempo de jornalista, você fazia a edição, você fechava a edição e ela ia para a banca no dia seguinte do jeito que a notícia tinha sido dada. Hoje não. Hoje a informação é atualizada de minuto em minuto, de hora em hora. Por exemplo, vamos supor, recentemente teve aquele incêndio em Hong Kong, num grande condomínio. O número de vítimas era atualizado o tempo todo. Então o jornalista não pode mais, ele não tem mais sossego. E cada hora sai uma informação, às vezes as informações até não batem, né? Exatamente, porque você tem fontes diversas, né? Você tem o bombeiro diz uma coisa, o cara da Defesa Civil diz outra coisa, e até a informação ser consolidada, você tem várias versões nesse meio do caminho. Você me perguntou como o jornalista deve se posicionar. Bom, eu sempre defendi uma questão assim, basal, ética. Você tem que sempre buscar a verdade. Mas é a verdade daquele jornalista? Não, você tem que buscar a verdade dos fatos. Os fatos podem ser interpretados de maneiras diferentes? Podem. O jornal, vou chamar aqui de jornal como veículo jornalístico, né? O jornal ele pode assumir um lado, uma versão dos fatos. Acho que não é uma versão, ele pode editorializar a matéria, como a gente fazia na Folha, né? Assumir a nossa posição, a posição do nosso veículo é esta, mas o fato é este, e cabe ao leitor decidir se ele aceita aquela posição do jornal ou não, do veículo ou não, né? Mas a posição do jornalista é sempre ética, sempre relatar o fato.
E nesse universo, né, hiperconectado, que influenciou tanto o mercado da comunicação, também surgiu a figura do influencer, né, do criador de conteúdo. Você acha que ele compete por espaço junto com os jornalistas? Qual que é a credibilidade que ele tem, às vezes, na hora de passar informação? Olha, competir, ele compete, a gente está vendo isso, né? Mas eu ainda defendo que um veículo de comunicação sério, ele tem que ser a fonte primária da informação. Isso digo para o leitor, para o receptor da notícia. Ah, você gosta daquele influenciador, então você passa naturalmente a acreditar no que ele fala. Mas antes de você gostar dele, ele teve que construir uma imagem, ele teve que construir a sua própria credibilidade, concorda? Se ele é um cara que distorce a informação, como é que essa credibilidade será construída? Percebe? Eu tenho alguns amigos e amigas que são influenciadores, mas aí eles são em áreas menos, digamos assim, comprometidas, né? Estão na área da moda, na área do entretenimento, e aí vai muito da opinião deles. Ah, olha que por exemplo, na área da moda, então uma amiga minha sempre posta coisas de moda, e ela mostra, ela veste aquelas roupas, ela usa aqueles acessórios, e aí cabe a quem a segue curtir ou não, gostar ou não, acreditar ou não naquilo, né? Agora, esses influenciadores de política, de economia, eu já fico meio com o pé atrás. E também tem muitos jornalistas, pelo fato das redes sociais, eles acabam se tornando meio influenciadores nos perfis deles. Você acha que isso compromete, de alguma forma, a credibilidade? Compartilhar um pouco da vida pessoal com o trabalho? Eu não sei te dizer. Acho que é de cada um. Se eu fosse jornalista, eu não misturaria a minha vida pessoal com o trabalho. Se eu fosse um jornalista de opinião, sei lá, eu escrevo editoriais para um grande jornal e aí saio de lá e passo a emitir as minhas opiniões. Aí é diferente, né? Mas isso eu deixaria claro, é a minha opinião, é a minha interpretação dos fatos. Mas de qualquer forma não misturaria com a vida pessoal, não. Sei. E, professor, você citou que durante a sua carreira como jornalista, né, você não tinha o requisito de ter a formação na área, né, do jornalismo. E hoje em dia ainda tem esse debate, as pessoas ainda conversam bastante sobre a necessidade de ter um diploma para estar na área de comunicação. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vou te dar o exemplo da minha editoria, na Folha. Eu trabalhava na editoria de Educação e Ciência, que mais tarde se transformou na editoria de Ciência. Educação foram separados, né? Ficou Ciência e Educação foi para Cidades. É o caderno cotidiano, né? Na nossa editoria, que era muito especializada, quase todo mundo ali tinha uma formação científica. Tinha um químico, tinha um médico, tinha uma física, tinha um outro cara que vinha do jornalismo científico de um outro veículo. Agora né? E tinha gente que era só jornalista mesmo. Então, e tinha gente ali, por exemplo, tinha um jornalista lá, ele era médico de formação, ele nunca passou por uma faculdade de jornalismo. Ou de comunicação, né? Ou de comunicação. E o texto dele era impecável, né? Como jornalista, inclusive. Ele explicava de uma maneira muito didática, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo interessante, para não parecer professoral, sabe? Então, eu não sei. Eu
eu acho que tanto para publicidade, eu sou formado em propaganda, mas para publicidade, para jornalismo, para rádio e TV, audiovisual hoje, né? Acho que você não precisa ter uma faculdade de jornalismo. Se tiver, melhor. Você acha que diferencia no mercado? Se tiver o curso, sim, sim, porque, por exemplo, você pode ter um médico, como a gente tinha na nossa redação lá na Folha, que escreve, que tem um grande conhecimento de medicina, e falando ele pode ser muito didático, pode, né, mas na hora de escrever falha, né? Tem problemas na construção do texto, do raciocínio. Aí talvez o curso de comunicação seja bom para isso, pode ser um diferencial, mas obrigatório? Acho que não. Não. Acho que não. E qual que seria o seu conselho que você daria para os futuros jornalistas e comunicadores que estão agora nas faculdades, mas que serão no futuro, né, do mercado? Isso é um conselho que eu ouvi do maior publicitário que nós tivemos aqui no Brasil, Washington Oliveto. Leia tudo, se interesse por tudo, assista tudo, ande de ônibus, ele falava, ande de ônibus, e converse com as pessoas, porque jornalismo é comunicação. Você vai falar para alguém. Se você não conhece esse alguém, como é que você vai chegar nele? Como é que a sua mensagem vai chegar nele? Então é isso, interessar-se por absolutamente tudo. O Washington Oliveto lia até bula de remédio. Ele dizia isso. E eu acho que agora sim, realmente para finalizar, falando na questão de tecnologias, futuro, visão de futuro principalmente, a gente vê um crescimento muito grande de inteligência artificial agora. E muitas vezes compromete infinitamente a questão de notícias falsas, muitos vídeos falsos, inclusive ajuda na produção em massa de notícias falsas. Eu queria saber qual que é a sua visão de como pode alinhar essa tecnologia que pode ser muito positiva a um jornalismo realmente de qualidade e que seja ético e confiável. Tem aquela expressão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. A gente está no começo, né? IA, assim, IA não é exatamente uma coisa nova, né? O Google, quando a gente entrava, fazia uma pesquisa no Google, aquilo é uma forma de inteligência artificial. É que agora ela é generativa, né? E se tornou mais acessível, né? Agora... mais acessível e ela é generativa, ela produz um conteúdo a partir de várias bases de dados. Então, eu sinceramente não sei. Eu acho que, ao mesmo tempo que a IA é desenvolvida, devem ser desenvolvidos sistemas tecnológicos também, tão avançados quanto, mas sistemas de checagem da informação. Tem coisas que são meio óbvias, né? Você assiste um vídeo e fala assim, isso aqui é óbvio que é inteligência artificial. Não pelo absurdo que é mostrado, mas digo tecnicamente. Pela qualidade do trabalho, né? E aí, mas o problema é quando você vê coisas que são muito realistas e você fala, será? Então, talvez no futuro se desenvolvam ferramentas tecnológicas para checar se aquilo é produto de uma inteligência artificial ou se tem a mão humana ali na produção, né? Mas de fato eu ainda não sei como isso vai se resolver hoje. Bom, professora, a conversa está muito boa. Eu agradeço muito pela sua presença. Acho que foi muito bom a gente ter discutido sobre esses assuntos que são tão relevantes. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.